que eu estava vivendo ultimamente era o motivo das redes sociais, né? Tá mexendo com o meu psicológico, atrapalhando um pouco a minha vida social, principalmente na minha parte criativa. Acabei criando um bloqueio criativo e é uma coisa que durante esses 3 meses eu e a minha terapeuta trabalhamos muito duro em relação a esse assunto. Eu percebi que a terapia me trouxe muito, possibilitou muito a questão do autoconhecimento. Quando você pega a ajuda de um terapeuta, de uma pessoa profissional na área, ela te coloca opções e você escolhe qual o caminho que você quer seguir. A maioria de nós aprende a andar de bicicleta usando rodinhas. Na vida, encontramos apoio com a terapia. Quando ganhamos confiança, tiramos as rodinhas para ir mais longe. Com a terapia também é assim. Ela não dura para sempre. Mas como lidar com o medo de cair? Qualquer mudança, mesmo para melhor, pode causar medo. Afinal, mudar significa estar cara a cara com o desconhecido. Para mim, superação é quando você já lidou, já enfrentou e você já não sofre mais com alguma coisa. Eu ainda estou lidando com uma situação de superação, que foi a questão do meu aborto, né? Eu perdi o Bento, eu estava grávida de 12 semanas e foi uma situação super delicada pra mim, porque foi uma gravidez inesperada e eu tenho 37 anos e eu nunca imaginei que um dia eu pudesse vir a ser mãe, era uma incógnita dentro de mim e com a minha gravidez eu tive essa certeza, foi algo que eu considero até um presente no meu emocional. Eu acessei várias coisas na terapia e eu entendi que alguns dos meus traumas, alguns dos meus medos de ser mãe estavam vinculados à minha infância. E a perda do Bento foi muito repentina e foi muito desafiadora e tem sido muito desafiadora lidar com ela. Eu venho fazendo a minha parte no sentido de continuar me exercitando, sigo fazendo minha terapia, sigo fazendo meus acompanhamentos com um psiquiatra, que eu considero extremamente importante, porque eu já estava vindo de um tratamento de depressão e eu venho superando dia após dia. Eu acho que é uma questão de tempo. O tempo é meio clichê a gente falar sobre isso, mas o tempo é rei e muitas vezes ele coloca as coisas no lugar. Uma das coisas mais marcantes que aconteceu comigo na minha vida foi o fato de eu ter sofrido um acidente. Foi lá em 2018, eu tava em casa com uma pessoa, a gente tava assistindo série, teve um momento que eu peguei no sono e essa pessoa decidiu que queria fazer uma fritura. Enfim, ele foi na cozinha, pegou uma panela, encheu de óleo, ligou o fogo máximo e voltou pra sala. Aí ele acabou esquecendo da panela e sentiu um cheiro de queimado, isso foi o que ele me contou, né? Sentiu um cheiro de queimado, quando ele chegou na cozinha, viu uma labareda enorme saindo da panela e quando ele viu aquilo, ele entrou em desespero porque ele não era muito familiarizado com a cozinha, nunca tinha visto nada assim, me acordou aos gritos e quando eu cheguei na cozinha e vi aquela labareda saindo da panela daquele jeito, eu entrei num pensamento tático, que eu só queria sobreviver. Eu percebi que o fogo estava indo em direção à tubulação de gás, porque a janela estava aberta. Quando eu vi aquilo, eu só pensei, cara, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa agora. Peguei aquela panela, liguei a torneira de água e coloquei a panela embaixo da água. Quando eu fiz isso, tudo explodiu. E eu lembro que eu senti um calor, vi tudo laranja, e foi aí que eu entendi que eu estava pegando fogo. Aí eu me joguei no chão, comecei a me debater, e aquele calor todo, aquele laranja todo, começou a ficar frio, e tudo ficou cinza, um silêncio, sabe? Essa outra pessoa, felizmente, não se machucou, foi só comigo mesmo. Eu queimei 40% do meu corpo, tudo em 3º grau. E, enfim, depois disso eu lembro que eu me levantei do chão, olhei os meus braços, eu queimei toda essa minha parte aqui, olhei os meus braços, as minhas mãos, tudo derretido. E
Cara, foi muito doido, porque naquele momento a única coisa que eu pensava era sobreviver. O fim da terapia também é uma mudança. A gente se acostuma a lidar com os desafios com a ajuda do psicólogo e podemos achar que não estamos prontos para encará-los sozinhos. Caso o psicólogo aponte essa necessidade, é porque ele já identificou que você conseguiu atingir todos os objetivos que você trouxe no início da terapia. Mas caso você não se sinta confortável com essa alta, é importante que você comunique ao psicólogo e certamente vocês vão achar uma solução para esse impasse. É comum o paciente se sentir um pouco perdido ao receber alta ou ao parar com a terapia. O que é importante é entender se esse paciente recebeu uma alta do psicólogo ou se ele parou por conta própria. Porque quando o paciente para por conta própria, a tendência é que todas aquelas questões que até então tinham avançado retornem, ou às vezes até questões que ainda não tinham sido trabalhadas começam a ficar mais evidentes. O meu medo de dividir a minha vida, o meu medo de... minhas crises de ansiedade só de imaginar o horário da sessão de terapia, e outras prioridades que nem eram prioridades que eu colocava na minha vida. O processo de retomada, eu acho que ele é muito mais difícil do que você iniciar a terapia. Porque você já vem com aquela ideologia de que você já sabe de tudo, que você não precisa mais de terapia, e não é bem por aí. Claro que tentamos evitar fracassar, mas às vezes, sem perceber, acabamos evitando nosso próprio sucesso por acharmos que não o merecemos. É válido fazer terapia até quando você se sinta mais seguro para poder lidar com as próprias questões. Lembrando que isso deve ser feito em um acordo junto com psicólogo e paciente. Tudo que aprendemos fica guardado no nosso interior. Só precisamos de força para nos lembrarmos do nosso processo. E eu digo que era como se a minha vida fosse toda em nuances de cinza. Não tinha muita cor, eu não via muita graça nas coisas. Eu não tinha muito... Sabe, é difícil de explicar isso. Mas depois que isso aconteceu, eu fiquei 2 meses internada num quarto branco, deitada na minha cama, só sentindo dor, sem conseguir me mover, não conseguia me alimentar, não conseguia nem coçar meu nariz. Tudo as outras pessoas tinham que fazer por mim. Depois de passar por tudo isso, eu meio que me forcei a encontrar a cor onde parecia não ter. E eu me surpreendi muito com isso. Porque a beleza da vida, a felicidade, todas aquelas coisas que eu achava que eu nunca ia sentir, estavam ali o tempo todo, nos pequenos detalhes, estava tudo na minha frente. A minha maior lição é viver. Viver e não esquecer de sorrir. Viver e não abrir mão de ser quem eu sou. Não abrir mão de ser uma pessoa que é amorosa, que tem compaixão, que tem empatia, que pensa no próximo e que hoje em dia não precisa mais se sentir com vergonha, né, das suas escolhas nesse sentido. Eu prefiro ser assim. Eu prefiro acreditar que as coisas vão melhorar e que amanhã vai ser melhor que hoje, tendo total consciência, né, sendo total presente no que está acontecendo no nosso hoje, mas escolhendo sempre ser positiva. E eu não me puno mais por isso. Então talvez essa seja a minha maior lição de vida, né? Que é o fato de você ser positivo, ser resiliente e perseverante nas coisas que a gente acredita. A gente não precisa fazer terapia para sempre, mas é importante a gente saber que a terapia é uma ferramenta muito enriquecedora. Ao longo da minha vida, o tempo todo eu tô me conhecendo um pouco melhor. O tempo todo eu descubro algo que eu nem sabia que eu gostava, ou algo que me incomoda e eu nem sabia que me incomodava. Quanto mais a gente conhece as nossas fragilidades e as nossas potencialidades, mais seguro a gente vai se sentir para lidar com os problemas que certamente eles vão surgir ao longo da nossa vida. Com o processo terapêutico, você ganha cada vez mais autonomia. O que você já enfrentou, em vez de te paralisar, te motiva a ir mais longe. Eu costumo falar que alguns pacientes hoje que fazem acompanhamento, eles já vêm para me contar a decisão que eles tomaram e como eles se sentiram seguros em relação a isso. O que é diferente de quando você vem com aquela insegurança querendo respostas. Hoje os meus pacientes já vêm com as respostas prontas, apenas para compartilhar ali que eles agiram e se sentiram seguros com aquilo. Nessas últimas semanas, vim me descobrindo, fui me chateando menos, me frustrando menos, ficando mais feliz. E os acontecimentos desse finalzinho de ano, final de ano é sempre assim, turbulento, coisa acontecendo. E quando você tem uma ajuda dessa, você fala assim, meu Deus, olha, se você olhar, se eu olho para o ano passado assim, meu Deus, ano passado tá tão assim, uau, e hoje em dia tá tão tranquilo, porque a gente conseguiu chegar
eu cheguei num consenso que eu não devia dar tanta importância para coisas pequenas, sabe, acontecendo. E muitas barreiras que a gente coloca na nossa vida é porque a gente mesmo criou. Então tá sendo bem legal essa evolução de pensamento que eu tô tendo, de que a vida é muito fácil, a gente que complica, sabe? Vamos olhar para esse problema ou achar essa solução para qualquer determinada área da minha vida. Isso acontece por causa da abordagem ali na troca, na sessão de terapia, mas eu acredito que daqui para frente as minhas relações vão ser melhores, porque a minha saúde mental tá melhor e automaticamente acaba ao meu redor, né? Tudo começa a ficar melhor, porque eu também estou melhor. Eu tô muito feliz porque várias coisas que eu deixava pra lá e acabava se tornando um problema muito maior, hoje eu consigo sanar ali em questões de minutos, de perguntas pra mim mesmo. A rodinha da bicicleta nos dá equilíbrio até que a gente aprenda a se equilibrar sozinho. Aprender a andar de bicicleta não significa que você nunca mais vai cair. Apenas que você não vai ter medo de levantar de novo. Assim também é com a terapia. No final do processo terapêutico, quando a gente sente que todos aqueles objetivos traçados no início da terapia foram alcançados, a gente já pode pensar num processo de alta. No fim do processo, é natural que o paciente se sinta um pouco perdido, principalmente após receber alta. Ele não sabe exatamente o que fazer após receber essa alta e algumas vezes acaba se sentindo um pouco inseguro. Mas é importante que nesse momento o psicólogo faça um acompanhamento com esse paciente para que ele vá se habituando a essa alta. Mas uma dica para quem está sentindo que está ali no final da terapia é compartilhar isso com o psicólogo. Isso tem que ser uma decisão tomada em conjunto. Estou conseguindo me controlar melhor, ter mais paz e ser mais feliz. E é isso, não que eu não seja feliz, mas eu acho que eu estou evitando que a tristeza me encontre. Espero que essa progressão continue na minha vida para que em nenhum momento eu me abata negativamente com as adversidades que a vida me traz. Um indicador de sucesso na terapia é quando a gente percebe que o paciente está conseguindo lidar com as questões que ele trouxe de forma mais eficaz. Quando ele se sente seguro para resolver as próprias questões. Eu costumo falar que alguns pacientes hoje que fazem acompanhamento, eles já vêm para me contar a decisão que eles tomaram e como eles se sentiram seguros em relação a isso. É quando a gente vai se tornando cada vez menos necessário ali para o paciente. É quando ele consegue se tornar o próprio terapeuta. Receber alta não significa que você nunca mais vai ter ajuda. Pode ser que no futuro você volte a precisar do apoio do psicólogo. E ele estará lá para você. Depois da terapia, é comum que o paciente precise continuar com o acompanhamento com um intervalo maior de tempo entre os atendimentos, justamente para que ele aprenda a caminhar com os próprios pés e se sinta mais seguro. Foi bem legal, foi bem importante, vou lembrar disso para sempre. Mas enfim, essa relação de paciente com o terapeuta, eu acredito que vai muito longe e vou continuar 100% na terapia, com certeza, cara. Não quero parar de fazer terapia, quero continuar me conhecendo, entendendo as minhas questões, prestando atenção nos meus traumas e cuidando da minha saúde mental. O objetivo da terapia é te reconectar com você mesmo para que você foque no que realmente importa. Assim você se torna o protagonista da sua vida, como a Psicorella, que passou por um longo processo. Oi, Psicorella, você quer dizer algumas palavrinhas? Agora sou eu que vou contar a minha história. Com a terapia, eu encontrei a minha própria voz. Eu comecei cheia de dúvidas, mas com a ajuda, encontrei força para transformar minhas incertezas em potencial. Minha história com a terapia não acaba aqui, porque eu vou levar tudo o que aprendi comigo. E você, quando vai começar? Para quem começa agora, tem que ter um pouco de paciência assim, dar um pouco de abertura pro psicólogo também, adentrar um pouco no seu problema ali, entender um pouco do que está acontecendo, né? Então, você que está iniciando a terapia agora, tenha paciência, sabe? É difícil
você trazer um problema de tantos anos da sua vida e contar em poucos minutos para um psicólogo. Então, demanda um tempo, demanda um esforço, sim, você fazer a terapia do jeito certo para ela ser um caminho, um norte ali para você sanar seus problemas, né?